enfim. Agora estou falando com vocês, eu estou falando com a sala virtual, né? Nós temos 50 alunos virtual com a gente. Então a sala está... Aqui tem poucas pessoas, mas tem gente fora do país aqui. Quero dar um alô para o Japão, irmão do Japão que está com a gente. Estados Unidos, Portugal, Argentina. Sejam bem-vindos à nossa escola Coração em Chamas. Dá um tchau para a galera lá. Isso aí, tem mais gente que vai chegar, ainda não vieram hoje, mas vai ter mais pessoas que vão chegar para a nossa escola Coração em Chamas. Gente, a gente está começando hoje, a gente vai melhorando as coisas. Então, hoje eu queria conversar com vocês, o tema dessa aula de hoje vai chamar a importância da revelação. Eu quero falar com vocês sobre revelação hoje. A gente vai começar do início, bem do início, beleza? Amém? O Ed está aqui com a gente, o Ed já nos abençoou também aqui na escola, nos deu um projetor. Estou tentando ver o jeito como eu vou usar esse projetor aqui na escola, que eu vou precisar arrumar um outro computador também para fazer isso. Então, está gravando. Está gravando. Está gravando. Alô? Beleza, gente? Amém ou não? Depois eu vou colocar um microfone aqui também para pegar a ambiência, né? Pegar vocês falando. Se alguém, na hora lá, tiver uma dúvida de um texto, pode perguntar, beleza? Mas eu vou mandar para vocês... Que isso? É o anjo? Está ligando? Já começou assim? Já começou já com manifestação angelical no primeiro dia? Eu estou com expectativa de manifestação angelical nos próximos dias, não hoje. A gente vai começar a falar sobre isso também, sobre a manifestação do reino de Deus, a realidade do reino. Eu quero começar do início, como eu falei com alguns de vocês aqui offline, o pessoal que está online. Essa escola, ela é muito legal, porque eu estava falando hoje até com esse amigo meu, apóstolo, né, meu amigo, lá de São Paulo, e eu estava falando com ele que a minha ideia é abranger todos os assuntos possíveis relacionados à vida cristã, à sua vida cristã. Ontem eu estava compartilhando sobre o reino de Deus em São Pedro da Aldeia, e uma irmã falou assim, eu estou impactada porque eu nunca ouvi falar do reino como você falou. Assim como eu já falei sobre princípios fundamentais do Evangelho, e pessoas crentes de muitos anos seguidos, eu não sabia que é tão fantástico, é tão apaixonante. O Evangelho é apaixonante. Então a ideia do Coração em Chamas é isso, é incendiar. E teve um irmão, eu e Carol estávamos em Macaé ministrando, e um irmão teve uma visão, e ele estava escrevendo no livro prefácio, né, para mim, para minha esposa, e ele não sabia de nada da escola. Ele acabou de escrever, quando ele acabou de escrever o que ele escreveu, a Carol falou assim, então nós vamos fazer uma escola lá no Rio de Janeiro, chamada Coração Incendiado, só que ela falou Coração Incendiado, é Coração em Chamas, Corações Incendiados. E o rapaz deu um sorriso assim na hora da cadeira e mostrou para o amigo dele. E eu não entendi porque ele estava mostrando o livro para o rapaz. Aí no final esse giro, impressionante. E lá mais ou menos na visão que ele escreveu assim, eu vi você e a sua esposa ministrando uma escola e pessoas tinham o coração incendiado através dessa escola. Então já fiquei... Aí eu disse, cara, a escola pode ter um aluno, cara. Para mim não importa. E agora eu vou fazer essa escola. Eu estou há 3 anos querendo fazer uma escola, mas agora... Eu teve um irmão também que sonhou, mesma coisa, que a gente estava me ensinando uma escola e as pessoas eram incendiadas na escola. Então, imagina, se Deus está no negócio, até eu estou aqui na expectativa. Então, nesses últimos dias eu tenho, com muito temor, zelado, eu tenho aumentado até a minha carga horária, estudando, lendo, para preparar para vocês um fundamento. Então, nós vamos começar do início mesmo. Amém? Ok. Então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, 16... 17, diz assim, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que é interessante quando a gente vai falar de Deus, né, quando você estuda sobre a revelação de Deus, primeiro que eles chamam de revelação geral, né, a maneira como Deus se revela. É a revelação geral. Abra sua Bíblia em Romanos 1, 20. Agora, Romanos 1, 20. Quem aqui é evangélico há muito tempo já? Tem uns 10 anos. Cristão já. Vai mais para lá, né? 20. 30. Eu tenho 39 anos de evangelho. Tenho 39 anos e 9 meses, né? Mas a gente tem muitos anos de evangélico. E a gente percebe, por exemplo, eu sou cristão há tantos anos,
mas somente em 2001, em julho de 2001, que eu fui impactado, que eu tive aquele encontro especial com Jesus. Mas é interessante porque nós, por muitos anos, a nossa fé sempre esteve muito baseada, a minha fé esteve baseada na fé da minha avó e do meu avô. Foi eles que me ensinaram a palavra, aquele negócio todo, o evangelho. O que eu conheci de evangelho até então foi a partir dos meus avós. E meu pai também influenciou muito na questão musical, meu pai. Mas é interessante que a gente pode fazer parte de uma igreja evangélica, você pode ter muitos anos de crente e ainda assim não ter tido uma experiência, né, de revelação de Deus. E o que é interessante é que quando a gente vai falar de Deus, e vamos falar um pouco sobre isso, eles chamam de revelação geral. Romanos 1:20 fala que tanto o seu eterno poder, ele fala, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Isso é chamado de revelação geral. Amém? A revelação geral, Deus se revelou na própria criação, na própria natureza. Quando a gente for falar sobre redenção do mundo, nós vamos entrar em vários assuntos. Como eu falei, essa aqui é uma aula inaugural mesmo, bem básico, para a gente poder depois desenvolver tudo isso, ok? Mas é interessante que Paulo fala que Deus se revelou, ele se revelou. Existe um nível de revelação na própria criação, os atributos invisíveis de Deus. Você vai ver as criaturas, a criação, a perfeição, o design de tudo, amém? Você vai ver uma borboleta, um cachorro, uma girafa, você, tudo tem um propósito. Você vai ver que os gregos, os próprios filósofos gregos chegaram à conclusão de que existe o Logos, uma inteligência por trás de toda a criação, que seria muita ignorância humana dizer que Deus não existe. Porque existe algo por trás da criação, e esse algo nós chamamos de Deus. Ele se revelou, ok? Então é a revelação geral. Na revelação geral, existe o que é chamado de... Tem duas questões aqui. A revelação geral é a revelação chamada mediata, e tem uma outra chamada revelação imediata. Então, o que é a revelação mediata? É por intermédio de alguma coisa. Então, o que nós tínhamos de revelação de Deus era pela natureza. Então, se olhava a natureza e tinha uma revelação de Deus. Estão comigo? O que é imediata? O apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 2. Vamos lá, Romanos 2, no versículo 14. Agora a revelação imediata é mediante alguma coisa. Deus usou algo para você olhar ali e ver a sua própria revelação. Estão comigo ou não? Estão comigo? Ok. Agora, outra revelação é a chamada de revelação imediata, que é essa aqui. Romanos 2, 14 diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Quando eu li esse texto, eu fiquei meio confuso. Leia devagar. Quando, pois, os gentios que não têm lei, eles não têm uma lei, ou seja, eles não têm um padrão de Deus. A lei, ela é a revelação do padrão de Deus, do caráter de Deus. Quando os gentios que não têm lei procedem, se movimentam de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. O que Paulo está dizendo, para resumir, é que na própria consciência do ser humano existe uma balança moral. Mesmo apesar de todo o pecado, existe um senso. João Calvino dizia que é o chamado senso da divindade. É por isso que toda cultura, você vê um povo adorando alguma coisa. Esse sentimento de culpa que existe no ser humano. Ok? Estão me entendendo? Nenhum ser humano sai matando por aí. São algumas pessoas que fazem isso. Até se deixar, o Hitler tinha um senso moral. Né? Estão entendendo? Esse senso moral é que faz o homem se sentir culpado quando peca. Ele estabelece um padrão, e quando ele sai desse padrão, ele se sente mal e culpado. E aí ele vai criando deuses para si, faz sacrifícios. Por que nos povos antigos e todos os povos têm deuses? Satanás, ele usa dessa situação da culpabilidade do homem. E ele fala assim, se você fizer isso, eu resolvo o teu problema, eu vou aliviar a sua culpa. Então faça isso, e você mata uma pessoa, ou você sacrifica isso,
dá esse dinheiro aqui, faz a primícia, faz não sei o quê, faz alguma coisa. E a religião é a tentativa do homem de cobrir a parte que traz ele culpa. Estão comigo? Você lembra de Adão? É interessante que Adão, no jardim, ele usou folhas para se esconder, porque ele se sentiu envergonhado. As partes íntimas do corpo se tornaram algo que simbolizava, algo que envergonhava. Então, quando ele pecou, ele começou a se cobrir. E essa forma de se cobrir também é uma característica da religião. Só que é interessante que quando Deus aparece no jardim para falar com ele, ele se escondeu. Mas por que ele se escondeu se ele já tinha se escondido? Está entendendo? Se ele já escondeu as partes que envergonham externamente, por que ele ficou com vergonha ainda de aparecer diante de Deus? É porque, na verdade, ele foi descobrir que o problema dele não era externo, o problema dele era interno. Então, a parte interna não tem como esconder de Deus. Então, é essa a ideia da religião, de cobrir as partes que envergonham. Mas a religião não consegue cobrir, retirar a culpa do homem. Ela até consegue maquiar aquele sentimento, mas ela não consegue tirar o sentimento. É por isso que as pessoas sacrificam, as pessoas adoram deuses e ainda se sentem mal, se sentem culpadas. E muitos de nós, quando vamos para o Evangelho, nós ainda carregamos esse problema dentro de nós. Porque nós não estamos indo a Deus com a fé que precisamos e sem a compreensão do que Ele fez, ainda assim você se sente culpado. É por isso que quando você vai orar, a primeira coisa que você pede é: Senhor, perdoa os meus pecados. Antes de você dar bom dia para Ele. Porque, na verdade, até agora, o que você tem experimentado dele é religião. Não é o que Ele fez por você na cruz. Você vai orar: eu não mereço, Senhor. Não me... Aí no final de tudo você fala meia hora que você não merece. No final você diz: Senhor, faz isso por mim, se o Senhor quiser, se o Senhor puder. Eu sei que não mereço. Isso aí chama religião. E aí o que você faz então? Isso acontece com muitos evangélicos. Eu vou para a igreja, vou jejuar, vou orar, vou fazer campanha. Não porque eu amo, simplesmente porque eu quero apaziguar a minha culpa. E a gente vai com sentimentos de culpados. Aí nós fazemos um encontro de culpados. Aí naquele domingo o pastor pregou algo tão legal que mexeu na sua alma, você chorou, você falou: está resolvido. Aí você se sente aliviado: nossa, resolveu. Na segunda-feira, volta os mesmos problemas, a mesma inconstância, as mesmas dificuldades. Aí você começa a colocar a folha de religiosidade. Jejuar, orar, pagar um preço. Eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que orar 2 horas por dia para eu me sentir bem e amado por Deus. Isso é religião. Isso não tem nada a ver com um filho que abraça um pai. O meu filho, ele faz caquinha, de vez em quando. Mas ele vem a mim, porque ele não tem vergonha nem medo de mim, porque ele me conhece e sabe que eu o amo e que eu quero bem para ele. E se ele quiser, eu tiro a roupa dele e levo ele para o banho a hora que quiser. E dou ele um banho, como um pai dá o banho no seu filho. Mas muitas vezes a gente vai para Deus com esse sentimento de culpa, porque isso é religião. Isso revela a nossa falta de entendimento em relação ao que Deus fez por nós na cruz. Entenderam ou não? Então, o que acontece é que a revelação do amor de Deus é que vira uma espécie de combustível que te influencia, te faz andar em prazer com Deus. Mesmo quando você pecar, você corre até Deus sem vergonha e trata o seu pecado, sabendo que Ele já te perdoou na cruz. Então, é o amor que nos impulsiona. Se a gente não tiver a revelação do amor de Deus, a gente não vai andar conforme Deus. Mas para ter a revelação do amor de Deus, eu preciso também conhecer primeiramente o que Ele fez por mim. Se eu não conhecer o tamanho do meu pecado, como eu vou conhecer o amor dEle? Se você trata o seu pecado como se fosse uma coisa pequena, é uma coisa pequena o tamanho do amor para você. Porque a gente não compreendeu que aquele sofrimento na cruz, e nós vamos compreender aqui na escola, que todo aquilo que Ele fez na cruz por nós tem um objetivo e revela. A cruz não pode, nunca, jamais, revelar o amor de Deus por você, se ela não revelar primeiro o quanto você é um monstro. E é a partir desta revelação do quanto você é pequeno que você começa então a conhecer o amor de Deus. Quem está comigo? Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, imagina, qual é o seu nome mesmo, mano? Vitor, eu vou contar uma história para vocês que é o Douglas. O Douglas contou isso na internet, eu achei muito interessante.
Eu já passei por isso que o Douglas vai falar, que ele falou, então eu achei interessante. Então eu vou contar a história dele, já que ele que contou isso na internet. O Douglas contou que um dia o pastor ligou para ele e falou assim, Douglas, por favor, na verdade o Douglas estava falando sobre os mandamentos de Deus não são pesados, né? E ele fala que um pastor ligou para ele e falou assim, ele trabalha com design, ô Douglas, por favor, você poderia fazer aquela capa de CD para mim, filho? Tá bom, pastor, beleza, deixa eu lá na mesa, né, secundário, quando eu tiver um tempo eu faço. Aí passou um tempo, o pastor ligou de novo, e aí, Douglas? Ah, pastor, amanhã eu vou pegar aquilo lá, eu vou fazer para você. Beleza, passou um mês, nada. Ele tinha os outros afazeres. Eu tinha que fazer, irmão. Posso perder meu tempo aqui. De repente o pastor ligou para ele e disse, ô Douglas, não, pastor, eu vou fazer. Não, não é isso não. Eu queria que você viesse pregar na minha igreja, vem ministrar na minha igreja. Aí ele foi ministrar, lá não sei aonde. Pegou um avião, pago pelo pastor, ficou no hotel 5 estrelas, que o pastor pagou. Levou ele para um hotel, deu presentes para ele, deu presente para o filho dele, levou para o shopping, pagou o almoço, levou os melhores churrascarias. E a igreja, apaixonada por ele, tratou com o maior carinho, que nem o pessoal lá de Miguel Couto. Maior carinho. No final de tudo acabou, chegou no aeroporto, foi a igreja toda despedir dele, aquele negócio todo. Então, eu estou contando uma história assim, não sei se eu estou contando exatamente o que ele contou, tá? Vamos dizer que eu estou usando uma figura aqui, só para você entender. E no final, no avião, ele entrou no avião, ainda olhou para fora do avião, estavam os caras lá fora esperando até a hora que o voo saísse. Isso já aconteceu comigo. Com a igreja lá de Sergipe, foram uns 4, 5 carros atrás de mim, no aeroporto. Só saí depois que eu fui embora, eu saí de lá chorando. Você vê eu conversando com a galera na sala, e eu até brincando com o Nampiá. Quando eu falei assim, então, gente, está me chamando, eu preciso ir. Cara, quando eu olhei para trás, estava todo mundo chorando. Eu disse, meu Deus, que amor é esse? Aí tem uma menininha, criancinha assim, ô pastor, você não vai esquecer de nós não, né? Não, jamais. Aí eu fui no avião como? Acabou comigo, né? Tenho vontade de ficar morando lá. Aí o Douglas falou que o avião foi embora. Aí chegou em São Paulo, na casa dele, sei lá. Na hora que ele chegou lá, passou um dia depois, o pastor ligou para ele. Então, Douglas, você poderia fazer para mim aquela capa? O que você acha que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi fazer a capa. Por quê? Por causa do amor. Quando ele conheceu o amor desse pastor, o amor desse pastor por ele, fez com que ele colocasse todas as outras coisas em segundo plano. E fazer a vontade do pastor agora se tornou a prioridade. Então, se a gente não... Se a gente não conhecer a obra de Deus, se você não souber o que Ele fez por você, você não será impulsionado a amar Ele. Eu sou impulsionado a amar a Jesus. Então, os mandamentos dele para mim não são chatos. Não é chato ser crente. Quando você conhece de fato o que Ele fez por você. Sabe por quê? Porque eu estou vendo cristãos entrando na igreja todo domingo para falar como se fosse uma coisa comum. Jesus morreu por você. Que isso, cara? Você sabe o que você está falando? Jesus morreu por mim. E as pessoas não têm noção do que estão falando. Então a gente vai entrar nessa vibe aqui muito louca, a gente mergulhar no conhecimento das Escrituras. Entenderam? Então a revelação geral de Deus, a revelação imediata e a revelação imediata, que na própria consciência do homem, Deus tem se revelado. Existe algo dentro de nós que faz a gente... Existe um cara que estava falando com um ateu, ele falou o seguinte, só o fato do ser humano ter a capacidade de imaginar que existe um Deus além desse mundo, já é uma prova da existência dele. Uau! Ok? Estão comigo ou não? Agora, outra coisa que é interessante também a gente ressaltar, antes de eu falar do texto que eu li, e a gente falar um pouco mais, é que uma vez eu conto essa história no aeroporto, um ateu chegou para mim, ele viu eu falando de Bíblia com um rapaz, e ele falou assim, ele chegou, né, ele viu que eu estava muito empolgado, com um pastor da Quadrangular lá de Londrina, e ele falou assim, vem cá, você é cristão, né, que legal, sim, eu sou um amigo de Jesus, cara. Aí ele falou assim, poxa, vocês acreditam mesmo em Deus? Acredito. Mas você estava falando de Bíblia, eu vi que você falou que leu a Bíblia quantas vezes aí e tal, e você acredita mesmo na Bíblia, que a Bíblia é um livro de Deus? Claro que eu acredito. Mas a Bíblia não foi escrita por seres humanos? Eu assim, é por isso que eu acredito que foi Deus. Aí ele olhou assim, não entendi. Ué, se eu pegasse vocês aqui, essa sala aqui, eu falei lá do embarque, né? Mas se fosse essa sala aqui, e levasse e contasse para vocês uma história de 1 hora aqui, só de 1 hora, falando muita coisa, 1 hora, e daqui 1 ano chamar vocês de volta aqui e pedir para vocês, cada um de vocês contar a história que eu contei,
é bem provável que todos vão errar em algum ponto. Agora imagina 40 autores diferentes, 2.000 anos de história, continente diferente, 3 línguas diferentes, e contarem todos uma história só? Me desculpe, queridos, tem que ter Deus nisso. Aí ele falou assim, eu falei para ele, é uma coisa interessante, porque o que se define um fato científico? Se pega tal material, leva para o laboratório, se aplica um processo, repete o processo. Um processo dá um resultado. No final, ele vai repetir o mesmo processo. E se ele repetir o mesmo processo e der o mesmo resultado, se tem um fato científico. Só que a Bíblia não trabalha com fato científico. É um outro tipo de coisa que a gente faz para determinar se algo é real ou não, aconteceu ou não. É chamado de fato testemunhal. Então, você pega uma pessoa, acontece um acidente ali na esquina, e passa um carro, né? E você está dentro desse carro e você vê, e passa direto e você vê. Mas tem uma outra pessoa que estava aqui na janela e viu também, e outra lá do prédio viu também. Aí os caras vão chegar naquele acidente, vão chamar cada uma dessas pessoas de perspectivas diferentes. E sem elas se conhecerem e elas contarem a mesma história, ou pelo menos, por causa da perspectiva diferente, vão ter uma certa influência. Mas, na essência, for a mesma história, é determinado, então, que aquilo ali é um fato. Então, é um fato testemunhal. A mesma coisa é a Bíblia. A Bíblia trabalha como testemunhas de homens e mulheres que viveram uma experiência na história e eles registraram essa experiência. E muitos deles, sem saberem, eles se uniram a outros que teriam experiências e outros que já tiveram para determinar para nós a revelação de Deus. Isso aqui é chamado de revelação especial. Tem a revelação geral e nós temos agora a revelação especial, inspirada pelo Espírito Santo. Quem está comigo? Agora, para ficar mais top ainda, eu quero que você tire a sua mente religiosa para ler a Bíblia. Amém? Porque quando você lê a Bíblia como criança, você fica impressionado. Mas é interessante que, para ficar mais top na história, e nós vamos estudar isso, nós vamos ver nas próximas aulas, desde o Jardim do Éden, esse Deus, vamos falar assim, faz de conta que a gente não sabe quem é, nunca ouviu falar dele. Esse Deus, ele começa algo no jardim, mas parece que esse algo é abortado. Alguma coisa acontece, e ele estava começando a se revelar nas Escrituras para nós, em Gênesis. Mas de repente houve um baque, e parou a coisa. Só que depois de 1656 anos, mais ou menos, segundo a cronologia bíblica, de Gênesis 4 ao capítulo 11, depois do ser humano se espalhar pela terra, e estar adorando milhares de deuses com a sua culpa, de repente esse Deus chama um homem chamado Abrão. E para esse homem, então, é começar o chamado a história de Israel. Estão comigo? E essa revelação especial é que Deus separa uma nação, e nessa nação Deus vai começar a revelar a sua vontade, o seu propósito. Mas tem um problema, tem uma coisa boa, desculpa. É que na medida que ele revela a sua vontade, a gente vai descobrir a resposta que os filósofos não conseguiram. Quem sou, onde estou e para onde estou indo. E a gente começa a descobrir que a razão da nossa existência está nele. Uau! Nós aprendemos que quem encontra o seu propósito se realiza. E quem se realiza encontra paz. Entende? Muitas vezes nós estamos pecando porque a gente não tem paz, a gente quer preencher essa coisa. Quem encontra o propósito se realiza, e quem se realiza encontra a paz da sua vida. E nós vamos descobrir que esse Deus que se revela a Abraão, e ele não fala o seu nome. Ele não fala o seu nome para Moisés. Mas por quê? Porque esse Deus é um Deus de revelação, e a revelação é processual. Tanto é que ele se revela também na história. Quando ele vai se apresentar alguém, ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não fala o nome. E depois ele fala, eu sou. Ah, eu sou. Beleza. Qual é o seu nome? Eu sou. Avisa para Faraó que o eu sou enviou. Por que eu sou? Porque os deuses do Egito se determinavam quem eram. E agora ele está sendo irônico com os deuses do Egito. Eu sou Deus, vocês não, vocês são falsos. Avisa lá que eu, o verdadeiro Deus, está dizendo. Por que ele não diz o nome? Porque ele está se revelando. Amém ou não? Amém ou não? Então o Antigo Testamento, ele tem uma questão de revelação processual.
Ele vai se revelando à medida que vai se encontrando com o homem, ele vai fazendo aliança com esse homem, e à medida que vai aparecendo essa aliança de Deus com o homem, nessas alianças, você começa a descobrir a vontade de Deus. Como ele vai trabalhar, o meio que ele vai fazer, como ele vai fazer, ele está se revelando. E aí em Hebreus capítulo 1 é interessante, abre comigo, Hebreus capítulo 1. Eu ainda vou voltar para 2 Coríntios, tá, gente? Eu não li o texto só para gerar pretexto. Hebreus capítulo 1. É interessante que Hebreus capítulo 1 fala assim: havendo Deus outrora, quem abriu? Diga amém. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Esse livro é escrito para os judeus, né? Os hebreus, puros hebreus. Ele está dizendo, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, de muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais ele está falando dos pais, os pais judeus, Abraão, Jacó, e vamos por aí, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Opa, espera aí. Como Deus falou com os pais pelos profetas? De muitas maneiras. Agora, é interessante que Hebreus capítulo 10, versículo 1, fala que a lei não é a imagem perfeita das coisas, mas a sombra de bens vindouros. Ou seja, tudo que Deus falou no Antigo Testamento era a forma de sombra. Ainda assim, não era uma revelação tão plena. Ele estava se revelando através de sombras. A sombra, ela não é a substância. Ela aponta que existe uma substância. Amém ou não? Entre o lugar que é projetado e a sombra, existe uma luz por trás. A sombra bate naquela substância e ela projeta na sua frente a imagem, mas não é uma imagem real, não mostra a textura, as curvas, as linhas, não mostra que tem cheiro, aquele negócio, nada, é só uma sombra. Ele está dizendo que Deus falou dessa forma no Antigo Testamento, mas que agora a revelação, a maneira como Deus está falando, é totalmente diferente, ou seja, o nível de revelação aumentou, e ele fala na Bíblia que Jesus é a imagem perfeita do Pai. Agora a substância apareceu, e agora então começa a fazer sentido toda a revelação que Deus começou como processo no Antigo Testamento, agora se torna muito real no Novo Testamento. Ok? E qual é a importância disso? Primeiro, 2 Coríntios 5, 16, 17. Lendo de novo com você. 2 Coríntios 5, 16, 17. Ele fala, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Opa! O que Paulo está dizendo com isso? Ele fala, ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecimento de Cristo segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. Paulo, ele estabelece 2 níveis de conhecimento aqui. Coloca o primeiro aí, por favor. Conhecimento natural. Ele fala conhecimento segundo a carne. É um conhecimento natural, intelectual. E como se adquire um conhecimento segundo a carne? Vai no Google. Coloca lá, história de Jesus, e você vai achar N histórias. Eu sei que tem muitos fakes, né? Tem que ter cuidado com o que você lê na internet, pelo amor de Deus. E tem muita gente viajando demais aqui na internet. Tem as teorias da conspiração gospel. Mas o conhecimento natural você adquire. O Jô Soares sabe a respeito de Jesus, até mais que a gente talvez. Ele já leu muita coisa. Existem muitas coisas a respeito de Jesus. Esse conhecimento também é muito bom. Você conhecer, buscar conhecer, ler livros. Eu leio bastante livros. Todos os dias eu leio livro. Todo dia eu estou lendo. Eu gosto de conhecer. Mas ele fala assim, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, no intelecto, no natural, já não o conhecemos desse modo. Então, o que está implícito no texto? Está dizendo que existe uma outra maneira de se conhecer a Cristo. Já não conheço desse modo.
Então, desse modo está implícito um novo tipo de conhecimento de Cristo, que é chamado de conhecimento revelado. Conhecimento espiritual revelado. Estão comigo ou não? Estão comigo? Estão gostando? O que é mais legal, então, ele fala que existe um outro nível de conhecimento, é um conhecimento espiritual. Só que você tem que entender, é que a próxima declaração do apóstolo Paulo deixa eu chocado. Porque no versículo 17, a partir do momento que ele fala, já não conhecemos desse modo, você tem que lembrar que a Bíblia não foi escrita em versículos. Isso foi bem depois, lá os gregos que dividiram tudo em versículo para nós, mas não tinha versículo. Então você tem que ler ela completa, sem... Às vezes eu pego um livro da Bíblia e leio ele todo, sem versículos. Eu quero entender o que o autor está dizendo. Porque às vezes, se você colocar uma vírgula diferente, você tira todo o sentido do texto. Ok? Então ele faz uma declaração muito forte. Quando ele diz assim, assim que... Ele começa o versículo 17 assim que... E esse assim que é uma ponte para a declaração que ele fez. Não conhecemos desse modo. Já não conhecemos desse modo, do jeito natural. Existe uma outra maneira de se conhecer a Cristo. E ele fala assim que, juntando o que ele disse, conhecer desse modo, ele fala assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu desafio você a ler o livro de Efésios e rabiscar toda vez que você lê a palavra em Cristo. Paulo, ele tinha uma revelação, eu vou citar isso aqui ainda, mas o que é interessante é que Paulo, ele mostra que existe uma intimidade entre a transformação de uma vida com a revelação de quem ele é. Quem está comigo? Em Cristo. Ele fala em Efésios, ele nos predestinou para sermos conformes à imagem, né, de seu Filho. Efésios, ele fala, Romanos, ele fala isso, Romanos 8. Deixa eu ler rapidamente para você, não precisa abrir não. Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? E ele fala também, não para por aí. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória. E ele vai falando da sua revelação. O que é interessante é que é possível alguém conhecer a Cristo e ainda até ser parte íntima dele, e ainda assim não ter transformação de vida. Quer um exemplo disso? Judas Iscariotes. Ele andava com Jesus. Jesus confiou nele. Você acha que Jesus mente? Por que Jesus chamou ele de amigo? Quando ele traiu, ele beijou o rosto dele e falou assim, amigo. Está certo que Jesus queria chamar ele ao arrependimento de qualquer jeito. Jesus não queria perder Judas. Jesus amava Judas. Agora, por que Jesus, só abrir um parênteses, por que Jesus chamou Pedro de Satanás e chamou Judas de amigo? Porque, de alguma maneira, Judas acabou colaborando para que ele cumprisse o seu destino. O problema é que Pedro queria tirar Jesus do seu caminho. Estão comigo ou não? E é interessante isso, porque discípulos andaram com Jesus, eu vou ler um texto com vocês também. Eles andaram com Jesus e ainda assim não experimentaram transformação, simplesmente por um fato. Ainda não caiu a ficha da revelação. Estão comigo? Não? 2 Timóteo, só para citar o texto, 3:7. Paulo fala a Timóteo, lendo seu filho na fé, e Paulo falou acerca de algumas pessoas que estavam vivendo uma vida não transformada. E ele fala assim, elas estão sempre aprendendo. Estão indo para a escola dominical, estão ouvindo a Bíblia, lê a Bíblia 30 vezes, elas estão sempre aprendendo. E jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Tem pessoas que são assim, tem muito conhecimento. Eu sou calvinismo, eu sou calvinista, eu sou isso aqui, eu sei teologia, mas nunca experimentaram o conhecimento revelado de Deus.
E por isso, as suas vidas não são transformadas. De vez em quando você vê um teólogo sendo destruído, com a família toda destruída. Mas eu sou teólogo, mas a minha família está destruída. Tem alguma coisa errada com a sua teologia. Se a sua teologia não muda a sua realidade, começa a reavaliar a sua teologia. Porque não basta só conhecer aqui. Tem que haver um conhecimento revelado de quem ele é. Quem está comigo? Uau! Muito interessante isso aqui. Outro exemplo de conhecimento sem transformação, segundo a carne, pode ser visto nos irmãos de Jesus, né? Vamos ler comigo aqui, abre comigo, por favor. Quem sabia que Jesus tem irmãos biológicos aqui? Todos sabem que Jesus tinha irmãos biológicos. Ela não ficou virgem a vida toda. Ok? Abre aí, só você basear o que eu estou falando. Hã? O que foi? O que foi? Não, que tem gente que está achando que Virgem Maria é só porque a Virgem Maria é a eternidade. Não é, mentira. Mentiram para você. Ela perdeu sua virgindade, queridos. Ok? Só para fundamentar o que eu estou falando, deixa eu ler os textos para você não. Né? Mateus 1, 24 e 25 fala. Mateus 1, 24 e 25 fala. E José, despertando do sonho, fez-o como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. E aí no Mateus 6, 3 fala, não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago? irmão biológico, tá? Tiago, uma das colunas da igreja, em Atos, ele é irmão biológico de Jesus. Então Maria teve outros irmãos. Não é esse filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Epa, Jesus tinha... Que isso? Que isso, José? Teve irmãs também. Jesus teve irmãs. Agora, olha que interessante. Abre aí, João 7, por favor. Alguém pega uma água para mim, se puder? Pode ser um Guaravita. Deixa que o Heitor pega, mano. Não quer que você perca, não. João 7, amém? Abriram? João, olha que situação. João 7, do 3 ao 5. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, estão sendo irônicos com Jesus. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Agora, diga-se passagem, você acordar do lado de um menino, na sua casa, e ele está lá citando algum texto da Torá no espelho. O que você está fazendo, mano? Eu estou treinando, que eu vou salvar o mundo. Esse cara é maluco, mano. Lembra dos irmãos de José? José era muito inocente, cara. Eu tive um sonho e vocês vão se prostrar diante de mim. Desculpa, né? Vocês vão me respeitar, todo mundo. Eu vou cantar sabor de mel para vocês no final. Hã? Olha aqui, ó, deixa eu ler para vocês, você só anota. Marcos 3, versículos 20. Marcos 3, 20. 21 e 31. Se você quiser colocar um título que eu estou falando, para você se guiar, exemplos de pessoas que não foram transformadas, mesmo ainda estando perto de Jesus. É possível ser evangélico sem ser transformado. É possível você fazer parte de um grupo de crente e você ainda não ser transformado. Gente, para mim é muito sério. Esse assunto para mim é muito sério. Por isso que eu estou tratando ele. Porque é muito sério para mim. Eu quero transformação de vida. Eu quero amadurecer, eu quero crescer. Amém ou não? Ok, ele fala, Marcos 3, mais um exemplo, Marcos 3, 20, 21 e o versículo 31 também. Juntando tudo, tá? Ele fala assim, e foram para casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes, os parentes de Jesus, ouviram isso, saíram para o prender. Quem saiu para prender Jesus? Os soldados romanos? A família dele. Saíram para o prender
Saíram para o prender porque diziam: está fora de si. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. Mandaram chamar por quê? Porque queriam prender Jesus. Aí fica aqui, ó. Segura aí, não, que a gente chamar ele, se agarra ele, bota um negócio de força nele, que esse maluco está dizendo que é o Messias. Estão comigo? Então existe um ponto aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu gosto de ler história. E existem alguns homens na história que me chamam a atenção, que eu li a respeito, biografias. E eu já li sobre Mahatma Gandhi, que é um cara que eu falei, nossa, Mahatma Gandhi era top, cara. Esse cara era louco. Ele movimentou o mundo, ele mexeu com, ele trouxe uma certa independência da Índia, ele chamou a atenção do mundo com a sua postura radical. E se você ler sobre Mahatma Gandhi, ele usou um princípio que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Depois, Martin Luther King Jr., também, que estudou a vida de Mahatma Gandhi, usou os mesmos princípios de Jesus. Aquela questão de não dar a outra face. Então, quando os guardas vinham bater na manifestação, ninguém reage. Estão comigo? Só que o problema, queridos, é que quando a gente estuda, eu quero mexer com a sua cabeça. É o seguinte, vou para um outro ponto. Você já parou para pensar que as pessoas, os ateus e tudo mais, ficam tentando provar que Deus não existe? Ou tentam buscar acreditar que Ele existe. Mas não tem como provar que Jesus e Yeshua não existiu. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Vamos esquecer Deus aqui. É fato, é comprovado, historicamente, existem vários documentos, registros históricos de muito valor que provam testemunhalmente que existiu um cara chamado Yeshua, que nasceu em Belém mesmo, andou por Galiléia. Esse homem existiu, cara. Vamos tirar a mente religiosa, por favor. Sai, religião. Sai, em nome de Jesus. Pensa comigo. Esse homem existiu, chamado Yeshua. Está nos livros de história, é inegável que ele existiu. Ele abalou a estrutura do Império Romano. Existem cartas de César, se eu não me engano é Plínio, escreveu não sei para quem, Trajano. Plínio escreveu para Trajano, dizendo assim, olha, teve um grande problema aqui, porque os templos estão acabando, ninguém está comprando mais nada para o templo, e um cara chamado Cristo trouxe um problema sério aqui para nós. Outros historiadores que viveram num espaço de tempo de 60 anos somente, escreveu a respeito. Teve gente que nem era crente que escreveu a respeito de um homem. Por favor, sai religião, esquece Deus nessa hora. Existiu um homem chamado Yeshua. Já parou para pensar nisso? Não. Ponto. Existiu esse cara. Aí tem um outro historiador que falou o seguinte, eu achei muito legal. Ele falou assim, quando se estuda a vida desse homem, eu sempre falo isso, se eu não fosse cristão, não fosse crente, nunca conheci o evangelho, e se eu fosse estudar imagina que eu nunca ouvi falar de evangelho, nada, e se eu estudasse a vida de alguns homens na história, e chegasse num homem chamado Yeshua, no final disso tudo, eu iria fazer um quadro com o nome desse cara, e eu iria, pelo menos, no mínimo, me apaixonar por ele. Porque tirando o preconceito religioso, se a gente olhar para a história desse homem, ele era extremamente fascinante. Esquece Deus aí. Então, um grande problema não está em acreditar que esse homem existiu. Estão comigo? O grande problema está em acreditar no que ele disse. E que ele disse que ele era, entende? Então, onde está a importância da revelação aqui? É tudo. Uau! Então, o Jesus histórico é fato. Você quer uma prova que Deus existe? Começa pelo fato. O fato histórico é que existiu um homem chamado Yeshua, que comeu, bebeu, trabalhou, foi carpinteiro. Agora, o problema é, podemos sim acreditar que ele era o que ele dizia ser? Só que o outro problema é que esse homem
que dizia ser Deus, a pregação dele é louca. Ou você acredita que ele é Deus, ou você é levado a acreditar que ele era um débil mental. Porque ele perdoava pecados. Pai, filha, a tua fé te salvou. Que isso, mano? Ele está dentro do contexto judaico, que toda a sua base de filosofia da vida está baseada numa revelação que Deus deu a um homem chamado Moisés. As leis civil, cerimonial, religiosa, tudo da sua vida está relacionado à relação de que existe um Deus. E agora vem um sujeito de Belém, um hippie maluco. Sei lá, Jesus era muito louco. Esse Yeshua é doido. Por favor, eu estou conversando com vocês sem religião. Por favor. Então deixa eu desrespeitar o negócio. Esquece reverência aqui. Eu estou falando de um sujeito. Esquece que ele é Deus. Estou falando de um homem. Esse homem um dia chega numa sinagoga que se lê todo sábado, há milhares de anos, desde a época dos dinossauros, uma profecia a respeito do Messias que todo judeu tem como expectativa que virá salvar o mundo. Ele entra na sinagoga, e se eu não me engano, nessa sinagoga, estou usando a cadeira, deixa eu pegar. Nessa sinagoga, espera aí, rapidinho, estou pegando uma cadeira. Tem uma cadeira que eles colocavam como uma tradição, aquela ideia assim, é tão bonitinha uma cadeira, né? E eles falam assim, um dia o Messias virá e vai sentar nesse trono aqui. Era um simbolismo. E Yeshua, o carpinteiro, maluco, retardado da cabeça, ele entra na sinagoga e todo mundo tinha uma oportunidade, né? Igual aquelas igrejas que davam poder para todo mundo. Você vai ver lá o cartaz da vigília, tem 300 pessoas no cartaz. Meu Deus, onde é que essa pessoa vai participar desse evento, né? É pastor de tudo. Eu falei, meu Deus. Mas aí esse Yeshua, ele entra, ele lê a profecia que fala a respeito do Messias. Depois do final, ele pega o microfone da sinagoga. Não tinha microfone, estou suando. Ele fala assim, hoje se cumpriu essa mensagem. Vai lá no tronozinho e senta. Retardado, tira esse cara da igreja. Vocês estão me entendendo? Eu estou fazendo você ver as coisas sem a mente religiosa, pelo amor de Deus. Porque na sua mente religiosa você fala assim, e aí esse Jesus foi assunto aos céus e apareceram 2 varões de... Pelo amor de Deus, espera aí, volta. Como assim? Ele saiu voando? Olha o cachorro, até o cachorro riu. Vocês estão me entendendo, galera? A Bíblia é um livro fascinante. Agora, esse homem chamado Yeshua, o problema dele é isso. Então tem um historiador que falou assim, se Shakespeare, ele estava dando uma aula com a galera, disse, se Shakespeare entrasse nessa sala, nós éramos impulsionados a nos levantar e aplaudir Shakespeare. Aí ele fala assim, mas se Yeshua entrasse aqui, nós seríamos impulsionados a nos prostrar e adorá-lo. E sabe esse maluco que ele falava? Ele falava assim, se você não me confessar diante dos homens, eu não confessarei. É muito prepotente. Ele aí não tem humildade nenhuma. Aí o Filipe, um dos discípulos, assim, mostra-nos Deus. Eu vou aqui. Aí, vamos pensar, é retardado. Esse, cara, eu acho que os discípulos ficam assim, cara, será que a gente está fazendo a coisa certa? Só que tinha um problema. Nos registros, nossa, eu fico até arrepiado. Nos registros históricos a respeito desse homem, conta que quando ele abria a boca, cego enxergava. Alguém que já viu um cego enxergar numa cura, ministração? Eu vi, na minha frente, um cego voltar a ver, em Papucaia, Rio de Janeiro. Era 2 horas da manhã, num culto de avivamento. O rapaz, ele não tinha esse globo ocular, sei lá que chama isso.
Não tinha. Ele parou na minha frente com as mãos assim, porque eu estava passando no meio da multidão. Ele colocou a mão no meu ombro. Eu não sabia nem que ele era cego. Eu era tão leigo. Eu olhei para ele assim, quando ele viu os olhos dele assim, eu pensei que ele estava endemoniado. Você está endemoniado. Só que a mulher falou assim, ele é cego. Aí ele botou a mão no meu ombro. E eu segurei, botei a mão no dele, assim, em nome de Jesus, seja curado. Mas assim... Saiba que naquele momento eu não tinha fé nenhuma para isso. Porque quando eu orar para uma dor de cabeça, a gente tem fé para tudo. Agora, na hora do vamos ver... E de repente esse homem foi assim a mãe dele, ou sei lá, a tia, estava lá dele, segurando ele. De repente ele olhou para mim com os dois, que é isso? Até eu falei assim, por dentro, né? Não vou mostrar ali, eu sou super-homem. Sou o ministro das galáxias. Mas, cara, quando eu voltei na van, os meus músculos tudo dormindo e eu chorando. Eu vi um cego enxergar. Agora Jesus chegava no lugar, os demônios gritavam com medo dele. E é interessante porque todo judeu sabe que um cego, um leproso, ele foi amaldiçoado não é pelo diabo. Eles tinham uma cultura que o leproso ele é amaldiçoado por Deus. E somente Deus pode curar ele. Aí sabe o que Jesus fez? Curou um leproso e falou assim, vai lá no sacerdote. Por quê? Se ele chegasse no sacerdote, o sacerdote conhecendo a história dele, sabendo que ele era leproso, tem testemunho dizendo que era. Chegasse lá, o sacerdote tinha que fazer um escaneamento. E se ele declarar que foi curado, ele teria que falar assim, Deus curou ele. Aí Jesus assim, mandou um, depois mandou mais 2, mandou 10. Ele falou assim, vocês não acreditam que eu sou o que eu estou dizendo que sou? Pelo menos acredita nas obras que eu faço, porque as obras que eu faço apontam que eu sou. Fantástico, né? Uau. É isso aí, coração em chamas é isso aí, cara. Então, partindo dessa ideia do Jesus histórico como ponto de partida da minha busca por conhecimento, então Jesus é o fundamento da minha fé. E sabe o que evidencia a existência de Deus? Está dentro de você. O próprio Espírito Santo está em você. Ou toda vez que você vê um milagre, uma cura, ou algo Deus fazendo sobrenatural, você sabe o que eu estou falando. Que queira ou não queira, todos aqui já experimentaram algo. Não é à toa que você está aqui nessa escola. Nós experimentamos, estávamos num seminário lá em Miguel Couto aí. Está tudo aqui, tudo maluquinho. Tudo maluco. Tem a Jéssica aqui, maluca por Jesus. O Ed está aqui, todo mundo aqui. Porque dentro de nós testifica essas palavras. Agora o que é mais louco, posso continuar? Ainda tem tempo, glória a Deus. Meu problema sempre é falta de tempo nas igrejas que eu vou ministrar. Abra sua Bíblia em Mateus 16. Eu estou mostrando hoje a importância da revelação, amém? Você está vendo que só o fato da gente estar meditando junto aqui sobre essa história já não está mexendo com você? Quem está sendo abalado aí dentro aí? A ideia dessa escola é isso, galera, é mexer com você. Por favor, fala comigo, se você crê, do momento que eu digo então, que eu acredito que esse homem histórico, ele é de fato o que ele dizia ser. Porque qual é o problema? Porque o mesmo cara que dizia que ele dava a impressão que ele era prepotente, então quem é um psiquiatra, um psicólogo vai fazer uma pesquisa da cabeça dele, então ele teria que ser um retardado. Só que o problema é que ao mesmo tempo que ele era prepotente, ele era humilde. E não é possível psicologicamente juntar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é prepotente ou você é humilde. Então teve um momento que ele lavou os pés dos discípulos. Uau! E falou assim, vocês têm que aprender a olhar o ensino dele. Jesus é fascinante, cara. Ele é demais, mano. Que isso, cara? Então Deus existe. Caiu a minha ficha, entende? Deus existe, meu Deus. Então tudo que Jesus disse é verdade. Ele falou que vai voltar um dia. Meu Deus do céu. Aí mexeu comigo. Sabe o que eu fiz? Por causa dessa revelação, eu li a Bíblia só 30 vezes. Por quê? Porque eu quero conhecer mais, eu quero saber mais a respeito dele. Aí depois disso, lá em Mateus 16, antes de eu falar o que eu vou falar,
Mateus 16. Uau, gente. É bom voltar ao início, né? Estamos voltando ao início. Deus quer reconstruir você. Nem que para isso tem que fazer voltar ao beabá, ao jardim da infância. Né, André? Deus está levando a gente para a escola de novo aí. Ó. Vamos voltar de novo, vamos relembrar, até que isso se torne uma realidade na sua vida. Jesus é real. Jesus é real. A chave de tudo isso é a revelação. Ou seja, olha para mim. Fé também tem uma razão. Fé não é um tiro no escuro. A nossa fé ela não é burra. A minha fé não é uma fé boba. Eu não sou um bobo. Eu não sou um careta. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei pela revelação que Ele é poderoso. O que Ele fez na sua vida. Eu não vou contar meu testemunho. Eu estou cansado de contar meu testemunho. Conte o seu testemunho para você mesmo de vez em quando. O que Ele tem feito na sua vida. De onde Ele chamou você. Lembre da primeira experiência que você teve com Ele. A experiência, ela é tudo com Jesus. Eu sempre conto a história da Bola de Neve com um rapaz que teve um sonho. Mandaram para mim esse testemunho ele contando. Ele falou assim, eu tive um sonho. Ele era drogado e estava com os irmãos. Eu era doidão e eu tive um sonho. E nesse sonho minha esposa pediu para orar e falar com Deus. Eu falei assim, amor, se Ele existe, Ele vai falar comigo. Aí eu tive um sonho. E aí eu sonhei com um rapaz russo, do olho verde, uma voz meio rouca. Diz ele que nesse rapaz no sonho falava para ele assim, você precisa vir ao meu encontro. Aí ele falou assim, nossa, mas aí eu fiquei boladão, sabe? Eu sonhei com esse russo a semana toda, dizendo que eu tinha que ir no encontro dele. Aí ele foi lá na porta do Bola de Neve de Mogi das Cruzes, eu e o Renan estava ministrando, se eu não me engano. Acho que o Renan estava nesse dia. E ele veio, dizer que ele parou na porta da igreja, aí olhou, e tinha um sujeito cantando uma música lá e pregando. Aí eu vi no cartaz a foto dele, estava lá, Pastor Gidel. Meu Deus, é o cara do meu sonho. Doidão. Aí ele entrou e falou assim, na hora que eu fiz um apelo lá para o pessoal vir para frente, ele foi no meio da galera, dizer que eu estava orando para uma menina. Eu estava de costas para ele orando para uma menina. Só que dizer, do nada eu virei na direção dele assim e falei assim, você tem sonhado comigo, né? Você precisava vir ao meu encontro, mas não é o meu encontro, é o encontro que está sobre mim. Receba. Só bati porque você é grande, você merece. E ele caiu para trás, ficou umas 3 horas chorando e se converteu. Vocês estão comigo? A experiência, pensa comigo no apóstolo Paulo, que perseguiu e matou crentes, em nome de Deus, acreditando que ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas de repente ele teve um encontro com Jesus, ressuscitado, no caminho de Damasco. E essa experiência foi a fundamentação de toda a sua vida. A revelação de quem Cristo é. Paulo, por que me persegues? Quem está comigo? Mateus 16. Obrigado, Igor. E chegado Jesus, estão comigo? Versículo 13. Chegado Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, aí cara, depois que eu falei isso aqui para vocês, só de eu ter comentado isso aqui, eu já estou lendo a Bíblia diferente. Não está entendendo? Ele fala, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista. Meu Deus, espera aí, mas João Batista estava vivo ainda. Mas, gente, já mataram João Batista ou foi depois? Eu não sei, tem que ver na cronologia. Mas espera aí, o João Batista era muito contemporâneo, né? Ele fala, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, o conhecimento que eles têm das Escrituras. Eles conhecem a história de Jeremias e outros profetas. Eles estão dizendo, o mundo está dizendo aí. O que o mundo está dizendo a meu respeito? Qual é o conhecimento que eles têm de mim? Qual é o nível de conhecimento que eles têm de mim? Olha, eles estão dizendo que você se parece com um dos profetas do Antigo Testamento. Até porque o João Batista também era um profeta do Antigo Testamento que se manifestou no Novo Testamento para reconectar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Amém? Nós tivemos
um privilégio de ainda ver em nosso tempo um profeta do Antigo Testamento vivo. Foi o último profeta vivo do Antigo Testamento, João Batista. A lei até João Batista profetizaram. Amém? Por que ele veio então? Ele veio para unir o coração dos pais aos filhos. Ele veio juntar o Novo Testamento com o Antigo Testamento. Ele veio dar sentido para o Novo Testamento. Vamos lá, deixa para lá. Eles disseram, uns João Batista, outros Elias. E aí, olha, agora Jesus pegou pesado. E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, olha a resposta de Jesus que é top. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Só que não para por aí. Por favor, alguém pode ler o restante para mim? Mateus 16, versículo 18 em diante. Alguém aqui na frente que lê, vou dar o microfone para você ler? Está aí com ele aí, pode ler? Leia, jovem. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Espera aí. Essa declaração de Jesus, ela é uma chave. Primeiro ele fala, não foi carne e sangue que te revelou. Pedro, você teve um relance aí. Você começou a entender o negócio. Tu és o Cristo apronta para a obra de Cristo. Cristo é o ungido de Deus. O Cristo tão prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, no chamado proto-evangelho. Que Deus enviaria alguém que seria ferido no calcanhar pelo filho da serpente, mas que este esmagaria a cabeça da serpente e que levaria a gente de volta para o Éden. Esse Cristo, e ele está dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você quer saber? Pedro, ele viu Jesus curar a sua sogra. Já é um grande milagre. Curar minha sogra. Ele viu Jesus fazer curas. Ele viu, ele estava lá. Ele estava no Monte da Transfiguração. E de alguma maneira essas coisas começaram a mexer nesses homens. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês lembram de Jesus lá na praia, quando passou e estava Pedro e André pescando? E Jesus aparece para eles de repente e fala assim, venham, me sigam, eu farei vocês pescadores de homens. Por que Jesus disse isso para eles, pescadores de homens? Porque quando você lê Mateus capítulo 3 ou Mateus capítulo 4, onde está esse episódio, dá a impressão que é a primeira vez que Jesus se encontrou com eles e disse para eles, venham e me sigam. E eu achei estranho, como é que esses caras abriram mão do nada? O que tinha em Jesus que fez eles fazer isso? E dá a impressão que foi assim, mas não foi assim. Porque o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas são os livros sinóticos, eles estão relacionados entre si, e tem o livro de João. Mateus, Marcos e Lucas e João não são escritos cronologicamente. Cada um dos evangelistas escreveu um livro com um propósito, e eles juntaram o material de acordo com aquilo que eles queriam atingir o seu público. Então, para você entender, cronologicamente, você precisa dos 4 evangelhos. E é interessante que quando você lê os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, dá a impressão, se nós não tivéssemos o livro de João, dá a impressão que o ministério de Jesus foi apenas um ano e que ele foi para Jerusalém apenas uma vez. Só que quando João escreveu seu livro, ele horizontalizou ainda mais o evangelho. E ele vai revelar para nós que Jesus passou muito mais tempo. Ele foi 3 vezes para Jerusalém, contando exatamente 3 anos de ministério. E se você juntar os evangelhos, eles contam que antes daquele encontro deles lá na praia, Jesus foi visto por Pedro lá no dia que foi, ele estava no dia do batismo, em que João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles seguiram Jesus. E um começa a contar para o outro, olha, eu vi o mestre. E eles se juntam, e eles passam uma noite com Jesus. No outro dia, eles vão para um casamento em Caná da Galileia. E foi a primeira vez que eles viram Jesus transformar não sei quantos litros de água
em vinho. Não foram uma copinho da ceia de domingo. Eram muitos litros. Uma caixa d'água de vinho, o melhor vinho. E aí, imagina quando ele fez isso, os discípulos olhando para o outro. Fiquei arrepiado, Pedrão. Depois dali, eles vão, e depois eles descem para Jerusalém, e Jesus faz muitas curas e milagres, e eles estão junto com Jesus, olhando. Ok? Estão lá. Estão sendo incendiados. Depois disso, se eu não me engano, Jesus, a pesca maravilhosa. Agora mostra que Pedro e André e os discípulos, eles fizeram uma sociedade juntos, porque até então cada um tinha a sua questão de pesca, mas por causa do que eles estavam vivendo juntos, eles resolveram juntar os negócios. Toda vez que a gente tem uma revelação, a gente quer estar junto com quem está recebendo, né? Então agora, eles estão lá na praia, e Jesus aparece pregando, está uma multidão, e Jesus entra no barco deles. Por que ele teve tanta intimidade para entrar no barco? Eles já conheciam Jesus. Jesus já tinha passado tempo com eles. E aí Jesus então começa a pregar e tal. E depois, quando ele manda falar, eles passam a noite toda querendo pescar e nada. E Jesus manda ele jogar a rede ao mar. E quando vem os peixes, Pedro olha assim, mestre, sai do meu barco. Ele ficou constrangido. Estão comigo? E de viver todas essas experiências com Jesus. Um dia, eles estão na praia, Pedro e André. Tenta adivinhar de quem eles estavam conversando naquela hora. E de repente, aparece o centro da conversa deles. Eu tenho certeza que eles estavam falando de Jesus. Aí vem Jesus andando na praia. E olha para eles. E implicitamente Jesus está falando assim, eu pesquei vocês, né? Então venham, que eu vou fazer vocês fazerem a mesma coisa que eu faço. Ou seja, Jesus não evangelizou eles com um folhetinho. Jesus foi se revelando a eles. Eles viram Jesus chutar os cambistas. Ou seja, Jesus fez questão de mostrar para eles todos os seus lados, das suas emoções. E de repente eles foram pescados através da relação. E aí agora Pedro está dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora Jesus fala assim, sobre esta pedra eu edificarei a minha casa, o meu povo, a minha igreja. O que Jesus está dizendo com isso? E é aqui que está que eu estou querendo falar com vocês. Nosso encontro hoje é falar sobre a importância da revelação, amém? O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, Gideon, bebe esse café, Gideon. Pedro, eu vou construir um povo, eu vou gerar uma nova criatura, um novo povo. E sobre esta pedra, que pedra é essa? Não é Pedro. Porque caiu esse erro na história da igreja católica apostólica romana, que se fundamentou em Pedro. Mas não Pedro. Quando ele falou sobre esta pedra, ele está dizendo sobre esta revelação, que meu Pai, que carne e sangue não te revela, mas que meu Pai te revelou, quem Cristo é. Ou seja, tu és o Cristo, fala da sua obra, e o Filho do Deus vivo fala da sua identidade. Ou seja, sobre a revelação de quem Cristo é e o que Ele veio fazer, é que eu fundamentarei a igreja. Então, qual é a importância da revelação? Porque a revelação, ela se torna o fundamento da sua vida cristã. Qual é a imagem que você tem de Cristo? Quem você pensa que Jesus é? Isso tudo influencia a maneira que você é hoje. Porque é a revelação que determina o seu alicerce da vida cristã. Se a revelação é fraca, você é fraco. Se a revelação é fraca nos momentos mais difíceis que você enfrentar por causa do Evangelho, e você vai enfrentar dificuldade por causa do Evangelho, você vai titubear. Se a revelação é fraca. Ele está dizendo sobre esta pedra, sobre o que Cristo é e o que Ele veio fazer, que eu fundamentarei a minha igreja. É uma revelação, não é conhecimento natural. Não é decorando os livros da Bíblia. A revelação que Cristo é, que Ele veio fazer, só se dá por uma coisa. Por uma revelação. Por um relacionamento. Uma revelação que vem a partir de uma relação. Estão comigo ou não? O que aconteceu com Adão e Eva? Adão e Eva
Irmãos, eles eram iguais a Deus? A Bíblia fala que ele fez imagem e semelhança deles. O diabo falou assim, vocês serão igual a Deus. Mas ele já tinha sido feito. O grande questão de Adão e Eva é como o Irineu de Lyon fala lá no século II, que para ele Adão e Eva, na teologia da igreja cristã primitiva, lá do século II, ele fala que Adão e Eva eram como crianças que iriam aprender, né, processualmente a respeito de Deus através da relação que eles teriam com Deus. Então o que aconteceu é que a revelação do conhecimento do bem e do mal, eles teriam, só que seria na medida que Deus iria revelar a eles, na medida do seu relacionamento. O que aconteceu é que eles quiseram cortar etapas e buscaram já um conhecimento que eles não tinham maturidade para lidar. Estão comigo? Existe um conhecimento que vem por revelação, e essa revelação só vem a partir da relação. Quem é casado sabe que quando você casa com uma pessoa, você acha que conhece a pessoa. Mas como vai passando os anos, você vai se relacionando com aquela pessoa, você vai conhecendo ela. Existe um conhecimento que se dá a partir de uma relação de aliança. Só que eles quiseram cortar a etapa. Vamos cortar a etapa, vamos logo parecer com Deus, eu quero saber, eu quero viver a minha própria vida, eu já sei o que é bom, o que é ruim para mim. E eles se deram mal. Então existe uma revelação que só se dá pela relação. Por isso que Jesus falou assim, eu vou para o Pai. Você já parou para pensar que Jesus não falou assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único livro? É que tem gente que acha que é só lendo a Bíblia que vai resolver. Se ele falou, se era somente pela Bíblia, então por que a gente precisa do Espírito Santo? Porque não basta ter conhecimento bíblico. Se você não tem o Espírito Santo para te ensinar as verdades espirituais por trás da letra que tem na Bíblia. Então a gente vê pessoas que não são transformadas por causa disso, só buscam conhecimento aqui. Mas existe uma revelação que só vem a partir da relação com Jesus. E como é que isso vai acontecer? De que dia que isso vai acontecer? A partir do momento que você parar de acreditar ou parar de viver uma vida como se o Espírito Santo não existisse. Porque é isso que está acontecendo com os evangélicos dos nossos dias. Me perdoe. Mas as pessoas estão vivendo nas igrejas, entrando nas igrejas, sabe como? Na expectativa que vão ouvir Deus falar através somente dos pregadores que vão pregar domingo na igreja. Ou elas vão para o YouTube procurar uma palavra do Luiz Hermínio, ou dos pregadores que estão de alta hoje. E muitas vezes as respostas que nós precisamos em Deus não vêm de pessoas. E nem vêm através de Deus ou através daquela pessoa. Geralmente quando Deus traz uma resposta através de uma pessoa para você, é para testificar aquilo que Ele já tem falado com você. Porque se não houver testificação dentro de você, olha só, se você não tem a sua experiência com o Espírito Santo, quando alguém vem falar com você, às vezes pode ser até certo, e às vezes pode ser errado. Mas como determinar? Então você vê muita gente hoje aprisionadas em profecias que se tornaram verdadeiras profetadas, porque Deus nunca falou aquilo. E o diabo sabe muito bem disso. E se tem uma coisa que o diabo gosta de usar, é falsa profecia. Fui na reunião de oração e uma irmãzinha falou isso. Irmãos, desculpa, mas existe espírito de adivinhação também, tá? Eles adivinham o número da sua identidade. Mas como julgar isso se eu não tenho maturidade para discernir os espíritos? Você acredita que uma vez eu peguei uma mulher da minha frente e ela começou a falar em línguas na minha frente? Tem que ver falando em línguas, rodopiando. Na hora que deu a terceira volta, o Espírito Santo falou assim, é um diabo, é um demônio. Botei a mão, ela caiu endemoniada. O diabo estava imitando os dons, mas ele não pode imitar o fruto. Os dons ele faz igualzinho. Fala que no final dos tempos vai fazer tantos sinais que, se possível for, enganariam os cristãos, os filhos de Deus, os escolhidos. Porque se parece, mas não é. E tem muita gente que vai para lugares assim buscar uma resposta de Deus que não consegue porque não aprendeu a lidar com Deus no seu quarto. É uma tentativa de ouvir Deus através de alguém, porque eu não sei como ouvir Deus, eu não desenvolvi isso, porque também não me ensinaram isso. Que eu posso ouvir a voz do Espírito Santo no meu quarto. Quantas vezes eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, algo que eu guardava para mim, e aí eu no lugar uma pessoa vinha e falava a mesma coisa. Opa, Deus está falando comigo isso aí. Testificou.
O Renan mesmo chegou para o Igor um dia desse, com uma palavra de conhecimento, e falou, Igor, eu estou sentindo Deus isso aqui. O Igor assim, Renan, Deus está falando isso para mim. Aí testifica. E quando testifica, edifica. E quando edifica, estabelece. E quando estabelece, fundamenta. Estão comigo? Mas a gente não aprendeu isso. A gente aprendeu assim, você quer uma resposta para isso? Leia versículo tal. Você quer uma resposta para isso? Leia isso tal. Não tem nada contra isso. Mas quando é que a gente vai aprender? Porque Jesus falou que Ele enviaria o Espírito da verdade, que nos ensinaria toda a verdade. Eu poderia falar muita coisa para você, mas agora eu não posso. Mas vai vir o Consolador e Ele vai ensinar vocês o caminho. Então, que vida cristã é essa que não ensina para mim que eu tenho um Espírito habitando dentro de mim e que Ele fala? Aqui nessa escola, a gente quer, juntos com todos nós juntos, a gente vai aprender a discernir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Então, qual é a importância da revelação? A revelação, ela fundamenta e a revelação também nos guia. Ela nos orienta. Você acorda de manhã, depois de um sonho que você ouviu, e parece que Deus falou com você naquele sonho, e de repente alguém liga para você e fala, cara, eu sonhei com você, e de repente, meu Deus, Deus está falando comigo. Esse é o Espírito Santo falando com você, te ensinando. Então, quando você aprende a ouvir o Espírito Santo, você não precisa pagar caro para aprender a ouvi-lo mais. Porque agora você aprendeu a ouvir do Espírito Santo, diretamente dele, do coração do Pai. E aí sim, tudo que você ouvir externamente vai só testificar que o Espírito Santo está te guiando naquela direção. Vou te contar uma coisa para tu estar terminando. Alguns anos atrás, Deus começou, eu e Carol, o nosso pai espiritual, Mike, uma vez falou isso para mim e para a Carol, assim, olha, uma coisa que eu admiro muito em você e na Carol, é como vocês correspondem. Irmãos, eu já fiz coisa, por causa do Espírito Santo, que me chamariam de maluco. Mas deu certo. E eu lembro que teve uma época que Deus começou a falar comigo. Meu irmão Luciano teve um sonho comigo, e Deus falou com ele no sonho. E foi interessante que Deus estava falando comigo. E eu lembro que os sinais que Deus usava para me falar comigo era o girassol. Então, onde eu ia, tinha um girassol. Eu falei, meu Deus, uma vez eu estava viajando de São Paulo para cá. De repente o Espírito Santo assim, acorda e olha pela janela. Eu estava dormindo, assim, viajando. Quando eu abri, passou um ônibus do time de Mirassol. Mirassol. Eu falei, meu Deus. Aí um dia de madrugada o Senhor falou assim, vai ver qual é o mascote do Mirassol. É um leão. É um leão. Agora leia o hino deles. Era uma palavra profética para mim. E aconteceu, tá? Aconteceu, um ano depois. Só que é interessante que eu ia numa igreja ministrar, quando eu ia embora para casa, uma semana passou a me chamar para pregar, eu chegar lá, tá cheio de girassol no altar. Aí eu disse assim, Carol, Deus fala muito com girassol comigo. Pedi um cara para fazer uma capa de um CD para mim, que eu ia gravar na época, o cara fez um girassol. Eu tenho essa capa até hoje, um girassol. Fui estudar sobre o girassol, e Deus começou a falar comigo sobre uma nova unção, um novo óleo, e o óleo de girassol é muito usado, até no mundo antigo, para cura. E Deus começou a falar comigo de uma nova unção, foi antes de eu ir para a casa de Davi. E vários profetas exigidos, você vai para fora da cidade, Deus vai levar, eu não sabia de nada, você vai para um outro estado, e lá você vai receber uma nova unção. E aí começou o tal do girassol. Eu entro numa loja, tipo loja assim de televisão, milhares. Quando eu piso na porta, entra uma propaganda de girassol, e a loja ficou toda amarela de girassol. Aí eu fui lá, vi as televisões, passando a propaganda lá, muito tempo, estou lá mexendo. Quando eu vou sair da loja, piso, meu primeiro passo assim lá fora, mudou. Olhei assim, o que é isso? Que parada é essa de girassol comigo? Agora mudou, agora é bem TV. Eu acho que Deus usa elementos do jardim para falar comigo. Se eu te contar, eu estava num hotel em Sorocaba, no centro da cidade, e eu estou lá, Senhor, olha para mim, Senhor, eu estou precisando muito que você olhe para mim. Me pôs um bem-te-vi na janela do meu quarto, no último andar de um prédio, e aí eu vou para a igreja pregar, isso no centro de Sorocaba, tá? Estou pregando, domingo de manhã, me entra um bem-te-vi, começa a rodopiar a igreja por cima.
Tá vendo, gente? Quem anda com Jesus fica assim, igual ele, doido. Mas o que eu estou mostrando é a importância da revelação. Então, vamos partir daqui, essa noite. Quem Cristo é e o que Ele veio fazer vai fundamentar sua vida. Por revelação. É revelação. Nós vamos começar do fundamento nesses dias. Nós vamos estudar isso. Nós vamos falar o que Cristo é e o que Ele veio fazer por revelação. Se nós pedimos essa noite, nós vamos orar por isso, para que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que a gente possa perceber qual é a largura, qual é a profundidade. Irmãos, se você perceber as reações do apóstolo Paulo, se você ler Efésios, fala da natureza da igreja, da vida da igreja, da vocação da igreja, e a revelação que ele está tendo do corpo de Cristo, do mistério de Cristo, né? De Cristo em nós, a esperança da glória. Porque Paulo descobriu uma coisa muito louca. Até então, Cristo estava em Jesus, num homem, fazendo a obra de Deus, entende? Só que agora ele descobriu que Cristo deixou de ser um homem e passou a operar num corpo coletivo. Agora o que era uma pessoa, são milhares. O mistério. Uau! Ou seja, Paulo vai ensinar para a gente, em Efésios, que nós temos o céu, amém? Os céus e a terra. E ele fala que ele vai unir em Cristo todas as coisas que estão nos céus e coisas que estão na terra. E quem vai fazer isso hoje, quem é o instrumento de Deus para convergir céus e terra, é a igreja. Ou seja, a igreja está assentada em quem? Em Cristo, nas regiões celestiais. Terra, igreja, céu. Tudo que o céu vai tocar na terra vai ser a partir da igreja. Aí Paulo fala assim, por esta causa eu estou preso. Por esta causa, 2 vezes, por esta causa eu me ponho de joelho. Ou seja, a revelação impulsiona ele em adoração. Ele começa Efésios com uma doxologia. Bendito Deus e Pai. Já começa adorando. Porque é um cara impulsionado pela revelação. A revelação é o fundamento, é a base da sua vida. Então, me permita, junto com você nessa escola, a gente mergulhar na revelação de quem é Cristo, o que Ele veio fazer. Então, o que nós vamos fazer nesses próximos encontros? Nós vamos ver quem é Cristo e o que Ele veio fazer. E você vai ver que o negócio é muito louco. Aquele louco falou de coisas muito loucas, mas que é apaixonante. É por isso que a irmã ontem chegou para mim. Meu Deus, eu nunca tinha escutado sobre reino dessa forma. Meu Deus, eu estou impactado. O marido estava assim. Você está bem, irmão? Meu Deus, eu quero fazer essa escola aí. Está lá, vai se inscrevendo hoje na escola. Porque é fascinante, isso vai impulsionar você a uma vida de adoração. Irmãos, o que se espera determina como, influencia como você espera. Se a gente não conhecer a promessa de Cristo, da volta de Cristo, tudo isso aí, a nossa santidade tem a ver com a nossa esperança. A esperança fundamenta a nossa santidade. Se você espera um juiz da cidade visitar a sua casa, você vai deixar a sua casa de qualquer jeito? Você vai receber uma pessoa especial na sua casa, antes dela chegar, você prepara a sua casa. Por que a igreja está assim hoje? Porque ela perdeu a expectativa, perdeu a sua esperança. É uma igreja que só está olhando para o seu umbigo, como construir o seu reino aqui na terra. Estão comigo? Então a revelação, ela impulsiona você. Só que tem um outro problema que eu quero terminar aqui. O problema da revelação. Escreve aí, problema da revelação. O problema da revelação. O problema da revelação, coloca assim. Eu me torno escravo dela. Irresponsável. Sabe por quê? Porque na hora que você recebe uma revelação, você nunca vai poder estar diante de Deus um dia e dizer que você não ouviu. O Mike uma vez falou isso, e o Mike, ele é uma figura muito de Jesus para mim, sabe? Eu tenho uma admiração pelo Mike muito grande. Uma vez ele pegou a Bíblia e falou assim, essa mesma Bíblia que pode abençoar você, é a mesma Bíblia que Deus pode usar contra você.
São as mesmas palavras. Então, o problema da revelação é que ela vai te tornar escravo dela. Eu me tornei escravo da revelação que eu tenho. Tipo assim, se eu me afastasse, provavelmente eu pararia no hospício. Eu teria problemas mentais. Porque pensa comigo, um cara que conversa com o anjo de madrugada, que já viu o anjo no banheiro, na sala, imagina um dia que eu titubear nas minhas revelações de Deus, eu vou ficar maluco. O que eu vou acreditar então? Então eu vou pirar o cabeção. Eu me tornei escravo da minha revelação, eu tornei escravo daquilo que eu prego. Tudo que eu prego nas igrejas, eu sou cobrado. Eu quero abrir para vocês isso. Eu já fui visitado por um demônio no meu quarto, lá em Londrina, que me ameaçou de morte. E chegou para mim e falou, sentado na minha cama. Ele sentou na cama, e só que o problema foi o seguinte, que ele entrou como um anjo de luz. Então eu vi aquele anjo de luz entrando pela porta do quarto, sentou na cama, olhou para mim, e falou assim, ó, se você vacilar, se você falar essas coisas lá eu não sabia até então, né? Se você falar essas coisas, eu vou matar você. Quando ele falou, vou matar você, o Espírito Santo, ô Gito, acorda, é um demônio. Aí eu, em nome de Jesus, eu acordei assim, em nome de Jesus. Aí virou uma fumaça preta, passou pela minha janela e foi embora. Aí eu cheguei na sala, fui orar. Estou lá orando de joelhos. Não, desculpa, quando eu cheguei na sala, a minha esposa já estava de joelho, a Carol. Olha lá. Eu disse, nossa, a Carol está orando? Aí eu disse, amor, está tudo bem? Ela, está tudo bem, só que eu senti uma opressão. É mesmo? Me conta aí. Gida, eu acho que tem a ver com o lugar que você vai ministrar. E eu iria ministrar numa igreja hiper tradicional, muito religiosa. E só você ter ideia, quando eu fui ministrar lá, caíram pessoas, tipo assim, várias pessoas caíram endemoniadas. Gente vomitando sangue. E o culto terminou 2h da manhã, porque tinha confissão de pecado publicamente. Tivemos que fechar a porta da igreja, desligar a câmera, porque você via, tinha 4 casais de líderes em adultério na igreja. E o demônio falou para mim, se você for lá e falar isso, você pregar o que você prega, eu vou matar você. Bem feito para ele. Porque eu pensei, falei com a Carol, engraçado, se ele não tivesse aparecido, mas agora que ele apareceu, agora que eu fiquei impulsionado a falar. Ó. Mas isso é muito sério. Nós nos tornamos escravos da revelação. Jesus quer revelar algo para você e te tornar escravo dela. Nós queremos amar Jesus. Eu tenho ouvido falar muito assim de cultura de avivamento. Cultura de avivamento. E cultura de avivamento começa com a cultura de arrependimento. Mas como eu vou me arrepender se eu não conheço nada? O que vai impulsionar você ao arrependimento não é a opressão. É o amor, é a revelação do que Ele fez por você. Isso vai te impulsionar a querer abrir mão dos seus pecados, abrir mão da sua vida, fazer qualquer coisa por Ele. Estão comigo, amados? Vamos ficar de pé para a gente orar? Quero mandar um alô para o pessoal que está online. Manda um feedback para mim, tá bom? Quem puder, que está online aí, ouvindo a minha primeira ministração. E semana que vem a gente volta mergulhando ainda mais quem é Cristo e o que Ele veio fazer. Lembre-se disso, quem é Cristo e o que Ele veio fazer é a base de toda a sua vida. É o que influencia a sua vida cristã. Nós vamos ser constrangidos pelo amor de Deus, amém? Nosso coração vai se incendiar por Jesus. Vamos começar por Ele. Ele é o fundamento, Ele é o autor, o consumador da nossa fé. Feche seus olhos, vamos orar. Deixa eu pegar aqui o violão para a gente cantar uma canção. Tá, a Carol mandou avisar que tem sopa de ervilha ali embaixo, tá bom? Uma cantina ali embaixo.
quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar, quero subir no teu colo. Essa relação que eu quero ter contigo, Jesus. Como criança me embriagar Jesus está zerando o relógio. Zerando o relógio, filha. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo, filho. Eu quero me revelar para você. Segredos, segredos, tesouros escondidos. Segredos, segredos. Quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Eu quero ver o leão. Eu quero ver o leão. Eu quero ver o leão. Eu quero ver os anjos. Eu quero ver o trono. Eu quero ver o cordeiro. Eu quero ver o céu aqui na terra. Sopra o Espírito. Eu vejo os anjos com uma tocha nas mãos, acendendo o fogo. Deixa pegar fogo de novo. Está na hora de voltar às revelações. Está na hora de voltar a orar em línguas pelas ruas do seu quarto, a edificação do corpo. Show! Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Faça sua oração agora, pessoal. Consagra teu coração a Ele. Sabe o que eu posso ouvir de Jesus dizer para nós assim: eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama.
E eu quero aumentar essa intensidade em você. Quero aumentar essa intensidade dentro de você, do seu amor. Do seu amor. Para que onde você estiver, você faça a diferença do amor. Vocês serão conhecidos como os meus discípulos por causa do amor. Para de se cobrar tanto. Isso vem por revelação do Espírito. Não é por obras humanas. É pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Abre os meus olhos para ver. Abre os meus ouvidos para ouvir. O Senhor está ministrando você. Fica à vontade. Que esse som toque onde tiver um irmão no Brasil, fora do Brasil, ouvindo essa mensagem, Senhor. Que eles sejam ministrados, visitados pelo Teu próprio Espírito Santo. Abra mão dos seus conceitos, dos paradigmas que criaram na sua mente a respeito dele. Começa a romper com isso. Abra mão e fala: Senhor, eu quero começar de novo. Começa a reescrever de novo essa verdade dentro de nós. Espírito Santo, revela quem Ele é. Revela-nos o coração do Pai, do Filho, no Espírito. Paizinho, por essa noite. Obrigado, Paizinho, por essa noite. Obrigado pelo seu amor, sua graça. Obrigado pelo seu perdão. Nós queremos de fato entrar nesta revelação. Em nome de Jesus, o conhecimento revelado, Senhor, que nós queremos. Nós não queremos nos inchar com conhecimento apenas natural. Nós queremos mergulhar na palavra. E a palavra é uma pessoa. A palavra é uma pessoa e é nela que eu quero me submergir. É nessa pessoa. Leva-nos para dentro dessa pessoa. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Eu quero amar como Jesus. Eu quero fazer a vontade do Pai como Jesus. Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós consagramos essa noite ao Senhor, Espírito Santo. Seja o professor. Seja o professor. Talvez Deus está fazendo você lembrar dos primeiros dias. Os primeiros dias com Ele. Quando você tinha um coração de criança. E você só queria aprender mais. Você buscava mais, dançava mais, cantava mais, orava mais, jejuava mais. Fazendo você lembrar dos primeiros dias desse sentimento, para que você possa voltar para lá e recomeçar uma nova história com Ele. Tudo de novo, faz de novo, Senhor. Mas agora nós queremos ser maduros, nós queremos amadurecer, nós queremos atingir a maturidade com esse conhecimento. Então, nós não queremos mais conhecer para provar alguma coisa para os outros. Nós queremos conhecer como um reflexo de uma relação com o Senhor. Queremos conhecer o Senhor. Eu não quero fé para confiar, eu quero fé para conhecer. Eu estou voltando para o lugar da oração, no lugar de santidade. Eu escolhi te amar também.
faz a tua vontade. Fica à vontade com Jesus. Quando você sentir, está livre. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está abraçando vocês. Deixa ele abraçar você. Pode chorar com ele. Eu vejo pessoas aqui que já se frustraram com muitos líderes, com pessoas. Deixa o Espírito Santo recomeçar. Vamos. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor, te amamos, te amamos, te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Jesus. Oh, Senhor, imensurável, apaixonante, apaixonante. Tu és apaixonante. Me impulsiona, Pai, uma vida de santidade. Eu não quero mais machucar seu coração. Tu és apaixonante. Tem um coração sensível, santo. Jesus, Eu vou parar o violão, fica à vontade.